Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, os munícipes que nos acompanham aqui, os secretários Lucas Manequinha e o secretário Douglas e nossos amigos vereadores que aqui estão conosco nessa noite. Eu venho falar sobre dois assuntos que eu sempre levantei, que é a educação e a segurança. E eu queria começar pela educação, que é algo que a gente já conversa nessa casa há muito tempo, que é sobre as escolas estaduais, que é uma luta aí que a gente vem tendo desde o início do ano e que tenho certeza que não é só minha, é de outros vereadores aqui, como Davi, André Clementino, Gato, Kretzer, todos que estão aqui também participaram das reuniões. Semana passada, até durante o Summit, estava presente no evento também, foi muito bom, tenho certeza que todos aqui saíram muito contentes, né, desse evento. Eu saí do meio do evento para participar da reunião aí com a Secretaria de Educação do Estado e trazer algumas respostas que a gente estava com algumas dúvidas, né? Porque a gente foi lá, cobrou, acho que a gente já fez umas 2, 3 reuniões e acaba que teve promessas que não foram cumpridas, né? Então, até no caderninho da Casam, até brinquei com o Marcel lá, né? Porque o stand da Casam estava lá e eu acho que todo vereador que estava no evento foi no Marcel perguntar, tá, e a Rua 7? Mas, enfim, voltando ao foco. Eles falaram sobre a Escola Santo Antônio, sobre o JB, sobre o Heloísa, sobre o Cônego, sobre o Tânia Mara. A gente sabe que algumas escolas, se eu não me engano, o Tânia Mara teve problema na tubulação, mas o compromisso que eles fizeram, até o vereador André Clementino estava presente, representando aí a Comissão de Educação, se comprometeram que até o fim do ano não passa. E aí vai de nós, e eu digo, eu principalmente, como representante aqui do governo do Estado, de cobrar, né, porque da outra vez já foi prometido de que até o prazo ali de junho seria finalizado, e infelizmente não foi. Então, eu acho importante trazer aqui que eles falaram que, por conta do aditivo, a Escola Santo Antônio estava quase no final, por isso que teve esse atraso. Prometeram fechar a quadra do JB, do Tânia Mara, que deu um problema na tubulação, e que essas quadras que serão fechadas vão ser com um novo padrão do governo. Então, foi feita, né, um novo padrão de quadra, que vai ser uma estrutura muito melhor do que já foi implementada. Inclusive, vai ser a primeira quadra desse padrão que vai ser implementada nas escolas aqui de Biguaçu. E o segundo ponto que me traz nessa tribuna hoje é sobre segurança pública, e principalmente um tema que a gente vem conversado nessa casa e que já deu uma apagada, uma diminuída, que é sobre as pessoas em situação de rua, né? A gente tem feito aí desde o início do ano as abordagens, juntamente com a PM, com a Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, e em algumas conversas, em algumas reuniões, tanto com a PM, tanto com o comandante Sartor, a gente tem visto o resultado que tem tido pelo Pará, por não ter feito mais as abordagens, né? O comandante ele conversou com a gente, ele mostrou alguns dados preocupantes, eu vi que ele foi a melhor pessoa para nos trazer esses dados, e eu trago realmente para a gente refletir. Alguns deles foram 78% das pessoas em que a gente aborda tem passagem policial. E eu nunca vou esquecer de quando a gente foi abordar uma pessoa que passava e a gente pensava que não, é só mais um cidadão, a PM achou suspeito, parou, e o cara tinha simplesmente umas 15 passagens pela polícia, Lei Maria da Penha, tinha batido na mulher, tinha de tudo. E a PM nem imaginava. 95% dessas pessoas em situação de rua são de fora da cidade e mais de 50% são de fora do estado. Então, até tem um vídeo que eu compartilhei, eu sempre não exponho ninguém, não mostro o rosto de ninguém, mas algumas pessoas vieram compartilhar, conversar comigo, nossa, mas não precisava ter exposto a pessoa, né, mesmo eu não tendo mostrado o rosto, porque a pessoa era do estado do Pará. E aquilo ali ficou muito claro que muitas pessoas vêm de outros estados, vêm de outras cidades, e a gente não tem essas informações. Então, mais de 50% são de fora do estado. E algo que eu queria reforçar aqui é o seguinte: o comandante ele mostrou a diferença de furtos na nossa cidade de abril, que foi um mês que teve aí as abordagens contínuas, e de maio e junho, que teve um aumento muito significativo. Se eu não me engano, no mês de maio teve 60 furtos, e de maio e junho já foi para 90. Obrigado, vereadora Bia Borba. Quero te parabenizar, voltar nesse assunto. Com certeza, a gente olha muito, vereadora, a quantidade de moradores de situação de rua. Na verdade, eu não digo nem que é morador de situação de rua, tá? São bandidos, viciados,
disfarçados de moradores em situação de rua. Disfarçados, porque eles são bandidos com passagem pela polícia, alguns com mandados em aberto. Então, eles estão disfarçados. Quando mostraram ali, vereadora Bia, a casa de passagem agora, vai ter ali um PM, vai ter um sistema para eles cadastrar as pessoas. Uma pessoa de bem que, infelizmente, está em situação de rua, vai dividir o espaço com estes bandidos que aí estão na rua? Faça essa pergunta. Porque a maioria deles, e não é fascista, não é ser fascista, não. É porque a maioria deles tem mandato de prisão, já cumpriram agressão, Maria da Penha, por furto, roubo, mais de 80%. Mais de 80%. Então, nós não podemos ter peninha, passar a mão na cabeça de pessoas que são bandidas e estão disfarçadas de moradores de rua. Tá? Isso chama muita atenção para vocês, munícipes, para vocês, vereadores, para não ficar... Muitos ficam se vitimizando, falando besteirinha, mas não é assim que funciona, não. Eles são bandidos que estão disfarçados de moradores de ruas, se vitimizando, usando da característica do morador de rua, para continuar fazendo delitos, principalmente roubos e furtos e agressões, e muitas vezes até assassinatos. Então, parabéns por voltar nesse assunto, vereadora. Obrigado pela parte. Parabéns, vereadora Bia, por trazer esse assunto à baila, né? É importante a gente discutir essa situação que são os moradores de rua do nosso município. A gente vem passando aí dias frios, e embora a gente esteja de acordo também, acho que o programa ali, Ordem Pública, que aconteceu e vem acontecendo com o comandante, Secretaria de Obras, enfim, todas as secretarias, o Executivo, eu acho que trouxe mais conforto para nós, enquanto moradores, e a população continua nos cobrando, né, porque houve esse trabalho em alguns pontos específicos da área central e acabou que esse povo acabou indo para bairros descentralizados, ou seja, levando essa insegurança para lá. Mas o que conforta também saber, eu tive contato com a secretária Aline, é de saber que esse lar temporário está bem organizado. Então, lá a Polícia Militar está presente, né, a Guarda Patrimonial, enfim, vários servidores da assistência social também estarão lá nesse ambiente. E eu acredito que o vagabundo lá ele não vai. E eu vou explicar por quê. Justamente por ter segurança lá, né, por eles passarem por esse sistema de segurança. Alguns eles estão portando uma faca, uma arma branca. Esse é recolhido quando eles entram e devolvido no final, porque alguns, nem todos utilizam dessa faca para cometer algum tipo de crime, delito. Alguns utilizam por necessidades básicas. Tem que passar uma margarina no pão, tem que abrir um alimento, e isso não sou eu que estou falando, é o próprio comandante explicou para a gente, e a própria secretária também deu esse feedback. Mas, claro, municípios vizinhos estão mandando essas pessoas para Biguaçu e a gente precisa estar em alerta. Precisamos fiscalizar essas casas que recebem essas pessoas e precisamos estar atentos. Parabéns, vereadora, por trazer esse assunto. Apenas para complementar, o que realmente me trouxe à tribuna e retomar esse assunto é o fato de que a gente está mais ou menos aí, acredito que 1 mês e meio, sem continuar tendo constância nessas abordagens. Então, assim, o comparativo que eu fiz de abril para maio e junho é que em abril a gente teve aí as abordagens com muita constância, aí desde o início do ano, e aí a partir de maio e junho a gente, infelizmente, sabe que é muito difícil a gente conseguir encaixar a agenda da Secretaria de Obras, da Assistência Social, da Secretaria de Saúde, mais a PM, porque acaba que sobrecarrega a PM, sendo que não é função só da PM, e a gente sabe também que essas pessoas, como o próprio presidente, o vereador Vandes falou, acabam se fingindo, né, se vitimizando, e a prefeitura hoje, ela dá hoje. A gente sabe que a prefeitura tem o Guarde Único, tem o aluguel social, tem diversas oportunidades, só mais um minuto, presente. Tem diversas oportunidades que a pessoa tem. Tem pessoas que recebem um Bolsa Família, tem um Cade Único, tem um aluguel social, pode ir no Centro Pop, pode tomar um banho, pode trocar de roupa, pode cortar o cabelo, a pessoa tem tudo, né, para conseguir voltar a ter uma vida digna. Mas a gente sabe que a pessoa, se ela está no crack, se ela está afundada no alcoolismo, dificilmente, na verdade, nunca ela vai decidir por si própria voltar a uma vida normal e sã, porque ela está afundada nas drogas e no álcool. Então, eu venho aqui nessa tribuna realmente para reiterar o pedido para que a gente possa voltar com constância. A gente sabe que a demanda é alta na Secretaria de Obras, mas que é importante a gente dar uma atenção aí, porque, querendo ou não, influencia aí na segurança do nosso município. Era isso. Muito obrigada.